Olá pessoal, boa noite. Vão sinalizando aí para mim se vocês estão conseguindo me ouvir. Estão conseguindo me ouvir, pessoal? Como é que tá as coisas no Instagram? Tá dando para ouvir? Sinaliza aí com joinha para mim, se vocês estão conseguindo me ouvir. Kelly, sinaliza para mim, Kelly, se vocês estão conseguindo me ouvir. Tá conseguindo. Ok. Certinho, pessoal. Vamos entrando. Enquanto isso, vocês vão aí observando se tá tudo ok. Uns 5 minutinhos para o pessoal entrar. Para a gente começar a nossa conversa de hoje. Seja bem-vinda, viu, meninas? Kelly, Thaís, Larissa, Polly, Adeni, todos aí, sejam bem-vindos. E a gente já vai começar já. Isso. Ok, pessoal. Então a gente vai começar, né, a nossa live de hoje. Como vocês já sabem, né, eu sempre gosto que haja interação, então é um momento para a gente conversar, tá? Então vão colocando aí seus comentários, suas dúvidas, para a gente ir conversando sobre esse tema, né, que é o desenvolvimento emocional dos filhos, como estimular. Dorogaria Sentei, seja bem-vinda, Jéssica Alves, Amélia, sejam todos bem-vindos. Ok, gente, então a gente vai começar a falar. Primeiro, eu queria me apresentar, né? Acho que muitos já me conhecem, mas para quem não me conhece ainda, né? Meu nome é Joana, eu sou psicóloga e tenho mestrado em desenvolvimento e aprendizagem, tá? Além de ter formação em psicopedagogia também. Então, assim, desenvolvimento humano para mim é algo que eu gosto bastante, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse desenvolvimento que é humano, né? Mas com foco na educação, no desenvolvimento emocional. Sabrina, Val, boa noite, gente. Isal, Santana, sejam bem-vindas. E aí a gente volta ao nosso tema, né? Isso é para a gente entender, pessoal, que o tema, né, desenvolvimento emocional dos filhos, mas é interessante, assim, não é um tema apenas, né, para pais. Que bom que tem outras pessoas aqui que não são pais também, mas que são profissionais, né? Profissionais da área, às vezes, da saúde, da educação, meus colegas psicólogos que estão sempre presentes aí. A gente vai falar, gente, o desenvolvimento emocional é um tema que ele é muito importante para todos nós. Então, assim, é importante que os pais entendam pelo menos um pouco de desenvolvimento humano. É importante que os psicólogos entendam de desenvolvimento humano. Então, para a gente atender pessoas, a gente precisa entender sobre como as pessoas se desenvolvem. Simone, seja bem-vinda. E também para os profissionais de saúde, né? A gente lida com vidas e a gente precisa entender de desenvolvimento humano. Professores precisam saber sobre desenvolvimento emocional, com certeza. Então, assim, gente, a gente vai conversar. Eu peço a vocês que coloquem suas dúvidas e eu sempre digo, tenham papel, caneta na mão aí para, se vocês tiverem dúvidas, se forem surgindo coisas, depois vocês podem mandar para mim, para a gente estar conversando, tá? Então, diante desse tema, muitas coisas vão surgindo e aí a gente pode ser que não dê para a gente conversar nessa live, a gente vai conversando depois. Tia Eva, seja bem-vinda. Estou muito feliz, gente, assim, feliz por esse momento, feliz por vocês estarem aqui, tá? Eu preparei esse momento, assim, com muito carinho, né? E pensando, assim, nessa possibilidade da gente pensar, né? Como é que se desenvolve a questão emocional das crianças, e não só das crianças, porque a gente vai entendendo que quando a gente fala de desenvolvimento emocional, a gente não fala só das crianças, porque enquanto adultos, enquanto idosos, enquanto adolescentes, a gente também está num processo de desenvolvimento emocional,
tá? Então, o tema de hoje não é um tema focado apenas na criança, mas é focado também, né, no nosso desenvolvimento emocional. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá ok? Bom, pessoal, a gente vai começar então. A Ilana, minha querida, seja bem-vinda. A gente vai começar então pensando em uma coisa, tá? Se eu for muito rápido, se passarem alguma coisa, vocês vão aí mandando para mim, para eu poder estar retornando, tá ok? Minhas colegas psicólogas vão me ajudando aí também, para a gente estar realizando essa conversa. Então, assim, pessoal, para a gente entender primeiro, se a gente vai falar sobre desenvolvimento, a gente precisa entender que todo desenvolvimento, ele sofre influências. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento, por exemplo, cognitivo, né? Desenvolvimento cognitivo, a gente sofre influências. Se a gente pensar no desenvolvimento motor, né? Do movimento, a gente sofre influências. E aí, o desenvolvimento emocional também sofre influências no desenvolvimento. Então, para eu entender como estimular as crianças a desenvolver as suas habilidades, né? As suas habilidades emocionais, eu preciso entender primeiro o que, né, que influencia o desenvolvimento emocional. Então, a gente precisa entender, pessoal, uma coisa. Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Carla, seja bem-vinda. Carla está sempre presente aí, né, Carla? Muito obrigada pela sua companhia. Então, pessoal, eu vou começar fazendo um questionamento aí para vocês, que é assim: o que vocês acham que interfere no desenvolvimento emocional? Escrevem aí para mim o que vocês acham. Contexto familiar e social. Gente, quem concorda que o contexto familiar e social implica no desenvolvimento emocional? Quem acha aí que a família implica? Vão escrevendo aí pra gente interagir um pouco, né? Então, contexto familiar implica no desenvolvimento emocional. O que mais? O que mais que implica no desenvolvimento emocional? Quem sugere aí mais alguma coisa? Contexto familiar implica no desenvolvimento emocional, porém, gente, existem outros fatores também que implicam no desenvolvimento emocional. E aí, para a gente entender, a Amélia também diz que concorda, né, que o contexto familiar e social implica, mas existem outras coisas que também implicam, tá? Vamos entender um pouquinho sobre essas influências. Então, primeiro a gente precisa entender que todo o desenvolvimento humano ele começa lá na concepção, lá na vida uterina. Quando o bebê está na barriga da mãe, ele já começa a desenvolver o seu desenvolvimento, seu processo de desenvolvimento biológico, mas também algumas áreas biológicas que vão influenciar no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento cognitivo, tá? Então, assim, o que influencia? É muito importante o que eu vou falar agora, gente, porque eu escuto muito isso, tá? Alzi, seja bem-vinda, querida. Uma coisa que influencia no desenvolvimento, vamos pensar lá no início, tá? Seja bem-vindo. Primeiro, a mãe está gestante. O que interfere no desenvolvimento emocional? E não só emocional, mas em outras áreas. Uso de medicamento influencia no desenvolvimento? Influencia. Determinados medicamentos eles podem implicar no desenvolvimento da criança, do bebê, né? Uso de bebida alcoólica e drogas influenciam no desenvolvimento emocional? Gente, super influencia. Eu vou chamar a atenção para esse ponto porque eu já ouvi muitas mães dizerem assim, ó, quando a gente fala sobre a questão do alcoolismo, mas ingerir bebida alcoólica durante a gestação. Já ouvi mães dizerem assim para mim: não, eu não tenho problema, eu bebi a minha gestação inteira, tomei minha cervejinha durante a gestação, meu filho nasceu, não teve problema nenhum. E aí a gente fica naquela, né? É claro que nem todas as mães que bebem, os filhos terão algum problema no desenvolvimento. Agora, a chance de ter é muito grande. E aí, o que acontece? Às vezes, a gente pensa que um problema no desenvolvimento está relacionado com o quê? Está relacionado com uma síndrome alcoólica fetal, por exemplo. A gente imagina que a criança só tem prejuízo se for no surgimento de uma síndrome. Contudo, às vezes a criança ela é mais lenta, então pode ser que ela seja mais lenta por conta da ingestão de bebida alcoólica. Kelly colocou aí que a amamentação também, né? Está amamentando também e ingerir bebida alcoólica pode ser prejudicial, com certeza. Então, assim, às vezes a criança é uma criança super agitada, hiperativa, não para quieta. Pode ser decorrente da utilização de drogas e ou de bebida alcoólica? Claro que pode. Então, a criança ela tem um temperamento super forte, ela é super inquieta, super nervosa.
essa questão do desenvolvimento emocional pode estar implicada no uso de bebida alcoólica? Pode, gente. Então, às vezes, a criança ela não nasce com uma síndrome, mas ela pode ter implicações no seu desenvolvimento. Então, ingerir bebida alcoólica é um risco muito grande para o desenvolvimento, tanto na gestação quanto na amamentação, como Kelly colocou aí. Então, a gente precisa levar isso com muita seriedade. Então, uso de medicamento. Outra coisa que influencia no desenvolvimento, né, lá na barriga da mãe, é o estresse que essa mãe sofre. Então, a mãe que gera essa criança no contexto de muito estresse, brigas entre o casal, a questão a questão financeira, preocupações financeiras, restrição de condições para se alimentar bem, restrição financeira. Então, o estresse que a mãe sofre, essa criança também sofre. Então, uma criança que é gerada no contexto de muito estresse pode implicar no seu desenvolvimento emocional, tá? E aí, depois que essa criança nasce, o que pode influenciar? Tudo pode influenciar no desenvolvimento emocional, tá? O vínculo que esse bebê estabelece com a mãe ou com o cuidador pode influenciar no desenvolvimento. E aí, gente, não para. Se a gente pensar em influências, não para. Como colocaram aí a questão da... Colocaram aí pra gente a questão do contexto social e familiar. Gente, a gente entende que nós somos, enquanto seres humanos, nós estamos desenvolvendo constantemente. Então, eu, adulta, posso ter uma influência social que pode implicar no meu desenvolvimento emocional, que eu posso ficar super pirada, posso, tá? Então, assim, e é isso que a gente precisa observar enquanto pais, enquanto professores. Por exemplo, Joana, eu tenho meu filho, foi criado num contexto de muito carinho, com limites, com carinho, tá? Sempre ali acompanhando. Meu filho era ótimo até entrar na adolescência, até entrar nessa fase da adolescência. E aí, depois que entrou na adolescência, ele ficou com o emocional muito abalado. E aí, quais são as influências, né, que a gente pode pensar nesse caso? Por exemplo, primeiro, que a adolescência é uma fase aí bem conturbada de muitas modificações hormonais, fisiológicas, uma série de coisas. Além disso, tem as questões das interações, né, dos papéis que esse adolescente vai assumindo, e aí a forma como esse indivíduo é inserido num grupo, isso pode implicar no seu desenvolvimento emocional. Então é sempre bom estar conversando para saber o que está acontecendo, perceber a mudança de humor no adolescente, estar observando, estar acompanhando, tentando entender e ajudar esse adolescente a se entender nessa nova fase da vida, que é cheia de mudanças, de demandas, tá ok? Então, sinaliza aí pra mim, gente, tá dando pra ouvir, tá dando pra seguir assim? Manda um joinha aí, se não. Lucas, meu colega, seja bem-vindo, viu? Muita gente querida, sejam todos bem-vindos. A gente começou a falar, né, sobre os fatores que influenciam no desenvolvimento, do desenvolvimento emocional, e aí a gente entende que nós temos condições genéticas, existem condições genéticas que influenciam no meu desenvolvimento. Por exemplo, se a gente tem uma criança com autismo, ou autismo não, vamos pensar aí no TDAH. A criança ela tem um transtorno do neurodesenvolvimento, ela nasce com esse transtorno, e aí o que acontece? Esse transtorno pode implicar no emocional, no desenvolvimento emocional, tá? Então, questões biológicas podem implicar no desenvolvimento emocional, assim como os fatores sociais, como foi colocado. O contexto familiar dessa criança pode implicar, o contexto escolar dessa criança pode implicar, tá? Então é importante a gente atentar a essas questões. Primeiro eu preciso entender o que influencia o desenvolvimento, para depois eu pensar em como intervir nesse processo de desenvolvimento, tá? Então vamos lá. A gente precisa entender, gente, que o meu controle emocional, né, o que eu sou, a Joana que eu sou, ela está muito ligada ao meu controle emocional. É aquele negócio, por exemplo, a gente olha para alguém, por exemplo, olha para a Joana e fala, nossa, Joana é uma menina tranquila, de boa. Ou então não, Joana é uma pessoa muito estourada. Então, o meu controle, o meu comportamento emocional vai dizer muito sobre mim. Então, o que eu sou está muito atrelado ao meu desenvolvimento emocional, tá? Então, a gente precisa pensar sobre isso, entendendo que como é que acontece o desenvolvimento emocional? Ele acontece muito nessa relação eu com o outro. É a forma como o outro me afeta e a forma como eu afeto o outro que vai construindo o meu desenvolvimento emocional. Então, a relação que eu estabeleço desde muito pequena, né, vai ajudando a formar esse desenvolvimento emocional, tá? Então, a interação social, mesmo que eu tenha questões biológicas que interferem, o contexto familiar e social tem um valor
muito forte sobre o desenvolvimento, tá ok? E aí, pessoal, já que a gente já sabe quais são as influências, vamos pensar um pouquinho juntos aí o que desenvolve. Primeiro, para a gente intervir, a gente precisa entender, quando se trata de desenvolvimento emocional, o que desenvolve? Sinaliza aí para mim, o que vocês acham? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver no meu processo, né, emocional? Alguém saberia sinalizar aí para mim, né? Para a gente, o que desenvolve quando se trata de desenvolvimento emocional? Vamos lá. O que eu preciso desenvolver, né, para dizer que eu estou com um bom desenvolvimento emocional? Larissa diz assim, ó, não estimular o desenvolvimento da autonomia interfere demais no desenvolvimento emocional da criança. Pensando aí na relação pais e filhos. Então, Lari, ela é neuropsicóloga, né, uma colega, e ela está dizendo assim que é importante os pais estimularem a autonomia, né, estimular a autonomia desde muito cedo, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. E a criança precisa desenvolver desde muito pequena, é claro, respeitando o que ela consegue, trabalhar essa autonomia com essa criança. Tá ok? Então vamos lá. O que desenvolve, gente? Primeiro, desenvolve a capacidade de perceber e saber lidar com as emoções minhas e do outro. A gente precisa entender que quando a gente vai pensar no desenvolvimento, como que eu desenvolvo, ajuda a minha criança no desenvolvimento emocional? Primeiro, eu preciso ensinar a minha criança ao quê? A perceber as emoções. Então, o que ela está sentindo? Então, a criança chega super apavorada e tentando contar aquele desespero. Primeiro, calma. Vamos tentar identificar o que você está sentindo. Isso é raiva, isso é tristeza, isso é alegria, euforia, ansiedade. Vamos tentar identificar juntos o que ela está experimentando. Então, primeiro, precisa desenvolver a capacidade de perceber. E depois que eu percebo, gente, paciência, autoconhecimento e autocontrole, a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né? É importante. E aí, pessoal, eu preciso o quê? Saber, eu preciso perceber o que eu estou sentindo. Por isso que eu digo que falar de desenvolvimento emocional é falar de nós também, adultos. Por quê? Porque, primeiro, muitos adultos não conseguem perceber o que está sentindo, identificar, tem dificuldade. Então, eu preciso o quê? Primeiro, eu preciso perceber o que eu estou sentindo. Depois que eu sei o que eu estou sentindo, eu preciso saber lidar com isso. Por exemplo, Joana, eu já identifiquei que eu sinto raiva. Ok, estou com raiva. Mas aí a questão é, como é que eu lido com essa raiva? Aí eu preciso, né, pensar. Joana, quando eu fico com raiva, eu quebro tudo. Eu entro no desespero, eu quebro o copo e faço aquele horror. Então, primeiro, eu sei que eu tenho raiva. Segundo, eu sei que eu lido com a raiva dessa forma. E aí entra um ponto. Eu quero lidar com a raiva dessa forma, né? Eu quero lidar com a raiva dessa forma, quebrando. Toda vez que sentir raiva, eu quebro, eu bato nas pessoas. Então, aí entra uma questão muito importante que entra no que desenvolve. Desenvolve a capacidade de autocontrolar, né, as nossas emoções. A gente precisa desse autocontrole, que a gente vai desenvolvendo, é claro. Que a gente começa a desenvolver. Lá a gente vai ver que desde muito pequenininho a gente já começa a desenvolver as habilidades, tá? E aí, para chegar na vida adulta, a gente ter o autocontrole emocional. Então, primeiro eu reconheço as minhas emoções, eu aprendo a lidar com as minhas emoções, não só minha, como a dos outros também. Porque é muito importante, gente, que a criança consiga olhar nos olhos e identificar também as emoções do outro. Para que ela também, a partir dessa identificação, ela saiba lidar, né, com esse outro. Então, se eu sei que o outro está muito nervoso, e quando ele fica nervoso, ele fica explosivo, eu vou esperar ele acalmar, só aí depois a gente conversa. Então, quando a gente começa a identificar as emoções do outro, eu começo também a desenvolver o desenvolvimento emocional. E aí, o que acontece? Aí, tudo isso vai levar a gente aonde? A interação social. Quando a gente pensa numa pessoa que tem um bom desenvolvimento emocional, gente, é aquela pessoa que ela consegue também ter interação com o outro. Eu preciso interagir, isso é o fruto, né, do desenvolvimento emocional. E aí, o que acontece? Porque assim, ó, gente, existem pessoas tímidas, por exemplo, que por vergonha é um sentimento, tá? Então, por vergonha, ela se distancia das pessoas. Então, esse sentimento que ela tem diante das pessoas leva ela a não desenvolver habilidades sociais. Então, é uma pessoa que tem dificuldades aí de se relacionar. Então, quando a gente pensa, eu preciso ajudar o meu filho, o meu aluno a desenvolver,
né, o emocional, eu preciso ensinar ele, primeiro, a identificar suas emoções, o que ele está sentindo. Eu preciso auxiliar ele a lidar com essas emoções para que ele depois consiga aí, interagir com as outras pessoas. Tá ok? Então, a gente vai entendendo o que desenvolve, tá? E aí, o que acontece, pessoal? Essa questão do desenvolvimento emocional, a gente vai entendendo assim, ó, que com o tempo a gente começa, como alguém colocou aí pra gente no comentário, né? Precisa desenvolver o autocontrole. Tá? Com o tempo a gente vai caminhar para esse autocontrole. E aí, Du colocou aí como faz para diminuir essa vergonha. Pergunta boa, Du. Como é que faz, gente? Alguém saberia dizer aí pra gente como é que faz para diminuir a vergonha? Bom, primeiro a gente precisa identificar quais são os contextos. Eu sempre falo, a gente precisa pensar assim, ó, né? Primeiro, qual é o contexto que eu fico envergonhado? É todos os contextos que eu fico envergonhado? Depois, qual é esse contexto que eu me sinto envergonhado? E o que tem nesse contexto? Para que a partir disso a gente comece a trabalhar, vencendo, né, as barreiras. É claro que ninguém vence um sentimento de um dia para o outro, mas é trabalhando. Primeiro eu identifico que eu tenho vergonha. Vergonha aonde? Falar em público? Eu tenho vergonha de falar em público, Joana. Como é que eu faço? Né? A gente começa a trabalhar. Claro que se é uma vergonha que dá para passar, a gente vai trabalhando. Mas se não, às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional para lidar com essas emoções, né? Então, quanto mais a gente se expõe à interação social, quanto mais a gente se conhece, né? O autoconhecimento é muito importante para a gente vencer a vergonha. Eu preciso saber quais são os meus defeitos, né? Porque a vergonha está muito ligada, às vezes, a essa baixa autoestima, da gente não confiar que a gente é capaz de certas coisas e também pela restrição. Quanto mais eu me coloco a conversar com as pessoas, expor minha opinião, minhas ideias, eu vou perdendo essa vergonha e vou adquirindo aí autoeficácia, que são sentimentos também importantes. Tá ok? O diálogo com os pais e filhos é essencial para desenvolver autonomia e autocontrole. Com certeza, viu, Val? É muito importante essa questão do diálogo. A gente vai falar também sobre isso, tá? E aí, gente, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente entender para a gente conseguir visualizar essa questão das emoções é que assim, ó, as emoções elas são bússolas. E aí, Du, quando eu falo que as emoções é bússolas, a gente vai entrar nessa condição de como eu lido com as minhas emoções. Então, entendendo que as emoções são bússolas, o que eu quero dizer com isso? Que as emoções são bússolas, tá? Eu quero dizer que quando a gente entende que a emoção é uma bússola, o que a bússola faz? Ela nos norteia, tá? Então, as emoções são bússolas que vai nos nortear ao autoconhecimento. Quanto mais eu olho para as minhas emoções, para o meu descontrole emocional ou para o meu controle emocional, eu vou me conhecendo, tá? E aí, o que acontece? Como eu entendo que as emoções são bússolas que vai me promover o autoconhecimento, como é que eu chego lá? Primeiro, eu começo a observar as minhas emoções. Joana, olha, eu sou uma pessoa que tem situações que eu fico super triste e eu não consigo identificar de onde é que vem. Se a gente começar a investigar primeiro, né, eu preciso observar a minha emoção, tristeza. E aí eu preciso compreender de onde, qual é o espaço que eu me coloco, que me gera de algum modo, pode estar ligado a esse. Eu vou compreender, né, o lugar desse sentimento, tá? E aí, a partir desse momento que eu começo a compreender os meus sentimentos, as minhas emoções, eu começo a entender sobre mim, tá? Então, olhar para as minhas emoções me leva a conhecer sobre mim. Então, é importante. E aí, o que acontece? É aquele negócio, né? Se a gente tá bem, se o negócio tá equilibrado, se tudo tá bom, o que eu sinto? Eu vou sentir satisfeita, eu tô satisfeita, as coisas estão indo tão bem, eu tô satisfeita, eu vou me sentir calma, eu vou me sentir tranquila. Mas se a gente está, né, em desequilíbrio, o que acontece? Aí a gente começa a se sentir incomodados, insatisfeitos. E é por isso que é importante a gente olhar para as nossas emoções, porque ela vai dizer para a gente, olha, a gente precisa entender que toda emoção ela tem uma função, tá? E aí quando a gente começa a entender a função dessas emoções e começa a aplicá-la, tentar compreender, a gente começa, tá, a nos conhecer. E aí o que acontece? Joana, eu estou insatisfeita, né? O que está acontecendo? Então, vamos olhar para esse contexto que está me gerando essa insatisfação. E aí, quando eu olho para tudo isso, eu começo a entender de onde é que vem. E aí, a Amélia perguntou assim, qual o correto? Ensinar nossos filhos a agir pela emoção ou pela razão?
Gente, essa é uma pergunta muito... Eu não consigo pensar, Amélia, que a gente separa a emoção de razão. Entendendo a gente como um todo, de algum modo a gente é levado, né? A gente é guiado por componentes cognitivos, que aí você chama de razão, e pela nossa emoção. Agora, Amélia, no fundo, a gente precisa entender que a gente precisa ensinar os nossos filhos o quê? A gente precisa ensinar os nossos filhos a lidar com as questões do mundo, né? É preparar esse filho para o mundo. E aí não se trata de agir com razão ou com emoção. Se trata da gente agir, tá? Ensinando nosso filho a ter autocontrole. Imagina se toda vez que o seu filho tiver raiva, tá? E aí depende essa questão até de agir pela emoção. O que seria de agir com emoção, né? Porque, por exemplo, eu vou agir com emoção, eu senti alguma coisa e eu ajo a partir daquilo que eu sinto, eu posso machucar as pessoas. Eu posso fazer coisas que depois eu posso me arrepender. Agora, é claro que isso é uma coisa que a gente pode acontecer, Amélia. De horas eu agir com emoção e me descontrolar e não ter controle da situação, não tem problema, né? A gente ora, né, ter algum descontrole, ou agir de uma forma como não gostaria, ou deixar-se levar pela emoção, é normal, a gente pode, isso pode acontecer. A questão é que a gente não pode usar isso como justificativa para não desenvolver o autocontrole. Se eu agir numa situação onde eu me deixei levar pela emoção e aquilo, de algum modo, me gerou prejuízos, né, eu preciso buscar formas de me autocontrolar. Para que eu, toda vez que eu... porque senão a gente vai toda vez... acontece um evento, a gente age com a emoção, faz coisas que não gosta e aí piora mais ainda a situação. Então, é como o Val colocou. É preciso a gente dosar a razão e a emoção, entendendo que horas eu não vou ter o controle. Porque, gente, como eu disse, o nosso desenvolvimento, ele não para. E na nossa vida, não existe uma pessoa que ela é toda autocontrolada, né? Ou nada, sabe, eu lido muito bem com as coisas, não. Sabe por quê? Porque existem situações inesperadas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe como lidar. E aí a gente vai lidar, né, utilizando mais a emoção, porque a razão é quando a gente vai pensar em soluções e a gente vai lidar com coisas que a gente vai olhar e não vai ter solução, e aí o que eu faço, tá? Então a gente precisa entender que a emoção é humana. A gente só não pode deixar, às vezes, usar desse argumento. Eu sou uma pessoa ligada pela emoção, tá? Se você quer ser uma pessoa direcionada pelas emoções, tudo bem. Mas a gente precisa entender que é muito importante para a nossa adaptação na vida, no trabalho, na escola, em muitas coisas, a gente precisa ter esse autocontrole, tá ok? Silândia colocou: não consigo falar em público e não quero isso para minha filha. Como não passar isso para ela? Ótimo, Silândia. Gente, a gente precisa entender uma coisa. O medo dos pais acaba, em alguns casos, sendo o medo dos filhos, tá? Então, como eu posso fazer isso, Silândia? Primeiro, gente, para mim poder lidar com as emoções dos meus filhos, eu preciso lidar com as minhas, tá? Então, assim, tome cuidado, entenda uma coisa. Se seu filho vai fazer uma apresentação no palco da escola e você está percebendo que ele está, assim, tranquilinho, estimula. Isso aí, meu filho. Por mais que você tá por dentro morrendo de medo para sua filha, é você. A sua experiência nunca vai ser igual da sua filha. Tá? Então incentiva. Por mais que dentro de você dá aquele medo, e se minha filha errar, não tem problema, gente. Ela tem que errar mesmo e vai errar. Tá? Então é tentar encorajar, não deixar que você passe esse medo para ela, mas tentar controlar esse seu medo, para que esse seu medo... Porque como é que eu passo, gente, o medo, o pai passa o medo para o seu filho? É aquele negócio... Quando o pai fica na frente do filho, nossa, eu morro de medo de apresentar em público. Meu Deus, fulano apresentou, não sei como é que ele tem coragem, misericórdia, apresentar em público. A gente fica jogando isso na cabeça dos nossos filhos e aí ele acaba acreditando que realmente apresentar em público é algo assim que pode ser perigoso, tá? Então, assim, é sempre estimular. Tomar cuidado para que os nossos medos não sejam os medos dos nossos filhos. É aquele negócio de mãe que tem medo de cobra. Quando ela vê uma cobra, ela faz um desespero e o filho vê e começa a desesperar. E aquele medo vai sendo passado, né, do pai para o filho, tá? Vamos ver aqui. Bruna colocou: é difícil lidar com as emoções dos adolescentes, mas a gente tenta ajudar. É difícil. É difícil porque a gente já passou essa etapa e a gente sabe o quanto, às vezes, uma escolha de um adolescente pode implicar na vida, né? E aí entra a questão da autonomia, mas também da confiança.
A gente precisa entender, gente, que um filho, um adolescente, a gente tem que dar liberdade ao passo que ele vai dando para os pais a confiança devida. Isso acaba sendo um contrato, né? Meu filho precisa entender que para que ele tenha direitos, ele precisa, né, respeitar alguns limites impostos pelos pais. E é importante que haja limites e que hajam regras no contexto familiar. Isso pode ajudar. Tá ok? Vamos lá. O que mais para hoje? Então, pessoal, é importante a gente entender que as emoções são coisas humanas, tá? Todos nós sentimos medo, todos nós sentimos alegria, todos nós sentimos raiva, todos nós sentimos ódio, ansiedade, todos nós sentimos. Emoção é uma coisa humana. A gente precisa entender que as emoções são humanas, tá? Pra gente aceitar, tá? Aceitar, a questão não é é a raiva, porque assim, o que acontece, né? Vamos pensar nessas mães que têm alguns medos e que pensam na questão de passar esses medos para os filhos. Então, assim, ó, quando a gente entende que a gente, como ser humano, nós temos emoções, tá? E que sentir raiva faz parte disso, a gente começa a olhar para a criança dessa forma. E aí começa a ajudar a criança diante dos seus medos ao quê? Diante dos seus medos não, mas diante dos seus sentimentos, elencar os seus desejos, as suas vontades e também buscar superar os seus desafios. Entendendo, gente, que a dificuldade do seu filho, por mais que seu filho passe por uma experiência muito próxima da que você viveu, seu filho não tem a visão de mundo que você tem. Então, a gente nunca pode olhar, mas sempre tentando compreender. Não, meu filho, e aí como é que foi a experiência? O que você sentiu? Ah, eu senti muita raiva, eu senti muita alegria. E a gente começa a conversar sobre isso e a criança vai começando a entender ali as suas raivas, os seus desejos, tá? E aí, o que acontece? Né? Quando a criança sente medo, é muito comum a gente ver a questão do medo na infância, né? O medo de dormir sozinho, uma série de coisas. O medo dele é muito comum, tá? Carlinhos colocou que é um pai muito protetor e eu acho que dá para controlar. Gente, a proteção ela é muito importante. A criança, principalmente a fase ali do 0 ao 2, 3, 4 anos, né? A criança precisa se sentir protegida. A proteção é importante, viu, Carlinhos? José, eu acho. É importante a proteção. O que a gente precisa entender é que essa proteção ela não pode privar a criança de explorar o ambiente. Então, assim, a gente não pode ficar em cima da criança toda hora, sinalizando, não pegue nisso, não faz aquilo, é claro. Se a criança abre o armário e lá só tem tampas, e a gente deixa essa criança, né, se expor a esse contexto, subir no sofá e descer, aquele negócio de ficar gritando, desce daí, menino, não permite que a criança caia, que a criança, às vezes, rale o joelho, né? É importante que essa criança possa experimentar, explorar esse espaço, né, Carlinhos? Claro, a gente está lá de olho, lá do fundo olhando, né, para evitar, mas a gente precisa permitir que essa criança entenda que o contexto é seguro. Porque, às vezes, a proteção acaba levando a criança a achar que o mundo é muito perigoso. E aí gera uma série de ansiedade na criança. Tá? Mas a proteção ela é importante, porque a proteção está muito ligada ao amor, né? Quando o pai está ali, preocupa, conversa, dialoga, a criança se sente protegida, se sente entendida, compreendida, tá? Jânio pergunta, Jona, como vencer o medo? Jânio, isso é complicado, né? A gente precisa entender de que medo a gente está falando, né? E aí mas vamos pensar na criança, né? Como vencer o medo? A primeira coisa, a criança precisa entender que ela é protegida. É muito comum, gente, quando a criança ela sai do quarto do pai, ela vai para o quarto dela e ela sente esse distanciamento, né, de quartos ali, gera na criança uma certa insegurança, um certo medo. É como se aquele vínculo fosse sendo rompido e ali gera um medo. É claro que a criança não entende dessa forma. Então é comum que essa criança sinta um processo de medo, principalmente nesse processo de sair do quarto dos pais e para o quarto sozinha. Tá? Então, como vencer, por exemplo, nessa situação? Sinalizar para a criança a função do medo. O medo é importante, a gente precisa ter medo. Porque é o medo que... Qual a função do medo? O medo tem a função de nos indicar que algo é perigoso, tá? Então, é claro, aí a gente vai falar com a criança sobre os seus medos, né? Quais são os seus medos? E aí trabalhando, mostrando para ela que muitos medos são só da nossa cabeça, que não são real. Mas, claro, dando aquele acompanhamento, estando ali presente, né? Dando aquele acompanhamento com relação a essa questão do medo, né? É muito importante. Com relação, acho interessante a questão do limite,
né? De Carlos, valeu, Di. O limite é super importante, a gente vai falar sobre isso. Gente, quando a gente fala de desenvolvimento emocional, a gente precisa entender que a gente não tem apenas que pôr limites nos filhos. A gente precisa ensinar os filhos a lidar com as questões do mundo. Joana, por que você está falando isso? Sabe por quê, gente? O que acontece? Uma coisa bem importante que a gente precisa entender. Às vezes, eu já vi essas conversas, né? O pessoal diz assim, nossa, mas o mundo hoje está de um jeito conturbado, está difícil educar o filho, não sei o quê, não sei o quê. E aí, o que acontece, né? Antigamente era fácil, gente. Antigamente os filhos respeitavam os pais, hoje ninguém respeita mais. E aí, o problema é que os psicólogos hoje querem ensinar pai a educar filho, né? Eu estou fazendo uma reflexão, né? E aí as pessoas veem com esse discurso. É como se o problema dos filhos hoje, em relação à disciplina, a limite, a regras, fosse uma coisa criada pelos psicólogos, né? É como se não pode mais bater, não pode mais isso, não pode mais aquilo. Gente, a gente precisa entender que não basta pôr limites. Quantos adultos hoje têm dificuldade de se relacionar? Porque os pais eram tão impositores, tinham um perfil tão autoritário, que a pessoa teve dificuldade de ir para a escola, de terminar as escolas, que teve dificuldade de se relacionar, uma série de coisas. Então, o limite ele é importante. Porém, a gente precisa equilibrar esse limite com afeto e carinho. A gente tem que cobrar da criança, impor regra dentro de casa, impor limites, mas precisa sentar com a criança e conversar e perguntar como foi o seu dia, o que ela fez, assistir um filme juntos, conversar, brincar com a criança, isso é muito importante. O limite junto com o afeto. Aí sim é um caminho, né, para a gente poder pensar nesse limite, tá? Amélia, essa é uma questão muito complicada. Aí a gente precisaria pensar em idade e tudo mais, né? Mas é claro, é importante que você esteja ali perto dela, conte uma história, coloque para dormir e vai dando esse distanciamento, né? O que eu não aconselho é que você coloque a criança para dormir na sua cama, mas que você vai fazendo esse desmame. É claro que ela estava no quarto protegido e de repente ela vai para o quarto dela. E aí também, Amélia, é importante a gente conversar com essa criança sobre os medos, quais os medos que ela tem de dormir sozinha, né? E aí vai conversando com ela, coloca para dormir, conta uma história, aí você sai, se acordar à noite, aí vai fazendo esse processo de desmame, para que essa criança comece a entender que ela está protegida e aí sempre sinalizando, tá vendo, filho, ó, você dormiu à noite, não teve nada, e vai conversando com ela, para ela ir entendendo que ela pode, né, vencer esse medo. E tem uma história, Amélia, muito interessante, né? É uma história bíblica, mas que é super pertinente, que é a história de Davi e o Golias, né, o gigante, que aí fala dos medos, né? Que Davi miudinho venceu o gigante. Então ele venceu o medo dele. Você pode ir trabalhando histórias com essa criança sobre ela vencer e superar os medos. Que aí é o primeiro medo, é um dos medos que ela está superando hoje, que vai ajudar ela a superar os medos. Entenda, gente? Todo o processo que a gente começa a fazer com a criança, de autonomia, de impor limites, de ensinar para nossas crianças a ter autocontrole, chega um momento na vida que ela não precisa mais de adulto para dizer para ela ter autocontrole. Se ela conseguiu desenvolver isso na infância, ela vai conseguir ter maturidade, estender e generalizar isso para outras etapas da vida, tá ok? Ramon foi meu aluno, agora psicólogo, né, Ramon? Ele pergunta assim, professora, e em relação ao uso de celular pelas crianças, né? Como podemos orientar os pais ou responsáveis pela criação e educação da criança em relação ao uso do celular precocemente? Gente, essa questão que o Ramon colocou é ótima e entra naquilo que eu estava falando. A gente diz assim, olha, gente, antigamente a gente batia, o menino olhava para o pai tremia, tinha todo aquele respeito à autoridade do pai. Ok. E aí, o que aconteceu hoje, gente? Existe um movimento na nossa sociedade que está colocando, que está contribuindo muito para o que a gente vê na questão, assim, no mar, vamos pensar em mar, né? Não sei se eu poderia usar esse termo, mas assim, nessa questão do desenvolvimento emocional prejudicado. E Ramon traz uma questão que é o uso do celular. O que está acontecendo na nossa sociedade atualmente? Primeiro, os pais são exigidos, né? Exigidos a trabalharem o dia inteiro. E a criança, ela fica em casa. Ou ela fica com uma babá, com o irmão, ou ela passa o dia inteiro na frente de um celular, de uma televisão. E aí eu fico perguntando, quem é que estão hoje educando os nossos filhos? Né? Quem é que está educando os nossos filhos hoje? E aí, pensando
quanta complexidade no desenvolvimento das influências, né? O quanto esse uso, o quanto esse... Então, de algum modo, os nossos filhos estão sendo educados por celulares, por televisões, por programas e tal. E aí, nessa estimulação, né, que Ramon traz aí, né, o uso recorrente do celular, ele tem implicações sérias no desenvolvimento da criança, tá? No desenvolvimento emocional também. Por quê? Porque essa criança ela se limita àquele contexto e vai vivendo aquela realidade fantasiosa. E não só isso, né? Quando a criança é muito pequena e ela é muito estimulada, né? Porque o celular estimula áreas que a criança ainda não está preparada para lidar. Então, tudo isso vai gerando estresse crônico na criança, tá? Então, a criança fica... E esse estresse crônico vai podando o desenvolvimento de outras áreas. Então, é preciso que a criança brinque, é preciso que a criança explore, é claro. Usar um pouquinho o celular pode. Assistir um programa educativo indicado para a idade da criança pode. Agora, o uso, né, de crianças muito novas e o uso recorrente até nós. A gente, quando fica muito tempo no celular, a gente vê como é que a gente fica. Né? Então, é preciso, Ramon, orientar sobre essa questão do estresse crônico, dos prejuízos. Entendendo, gente, que quando a gente faz a escolha de ser pai, a gente precisa entender que ser pai exige responsabilidades também. Então, eu preciso ter tempo. Do mesmo jeito que a gente tem que ter tempo para comer, a gente precisa ter tempo para educar os nossos filhos. Impor regras, impor limites, mas também ter tempo de dar carinho, brincar com a criança, né? Para desenvolver esse desenvolvimento emocional. Muito importante, tá? Vamos lá. Simone coloca, minha filha é muito apegada comigo e ela não fica com ninguém. Simone... a gente precisa entender também qual é a idade, né? Mas, gente, é muito importante, quando a gente pensa em autonomia, é preciso que essa criança é claro que a gente precisa saber da idade dessa criança, né? Pra gente falar sobre isso, mas é muito importante que você vai saltando. E é claro, Simone, a gente está num contexto de pandemia, não tem escola, que a escola ela tem esse papel muito importante também, de levar as crianças, adolescentes para outros contextos e fazendo essa separação, né? Entendendo que a criança, porque aí o que acontece? A criança chega um momento que ela é tão dependente, e aí chega um momento que ela começa a entender que ela pode seguir algumas coisas sozinha, ela vai fazendo, né, esse desmame, ela vai criando essa independência. Então, Simone, é preciso que essa criança desenvolva a independência, a autonomia, né? Mas é claro que no contexto de pandemia, onde a gente fica muito tempo em casa, onde essa criança não tem mais agora a escola, é claro que esse comportamento, se apegar muito aos pais, ele pode ser algo comum. Né? É claro que a gente está vivendo um momento e esse momento realmente acaba gerando alguns problemas também no desenvolvimento, tá? Ok, gente, o que mais? Vamos lá. E aí, pessoal, a gente vai correr porque o nosso tempo está assim, bem corrido. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho agora, né, caminhando aí para o encerramento, como é que se dá o amadurecimento, né, do emocional da criança. Eu vou falar rapidinho para a gente pensar em possibilidades de estimulação, mas a gente já falou sobre algumas questões de estimulação do desenvolvimento emocional, tá? Então, o que acontece, gente? Quando um bebê, vamos pensar aí lá do bebezinho, como é que eu trabalho com o bebê o desenvolvimento emocional? O vínculo. Primeiro, a gente precisa entender que o bebê já demonstra emoções. Então, se a criança está com fome, tá? A criança está com fome, ela chora. Se ela está com dor, ela chora. Se ela está com fome e a mãe amamenta, essa criança, ela faz o quê? Ela fica satisfeita. Tudo isso são expressões de emoções. E aí, como é que eu trabalho as emoções do bebê? Gente, a gente precisa entender que existem dois tipos de apego. O apego, aquele apego que é saudável, né? Aquele apego saudável. E tem aquele apego que é um apego inseguro. Tem o apego seguro e o apego inseguro. O apego seguro, gente, é quando o bebê chora e a mãe vai lá e atende e dá de mamar. Quando o bebê... o apego seguro é quando o bebê ele mesmo estipula o horário que ele vai mamar. Ele estipula a duração dessa mamada. Então, a gente não fica pressionando a criança para mamar logo, aquela correria, aquela ansiedade, mas a gente deixa que a criança se alimente no tempo dela. E com isso, aí eu converso com o meu bebê enquanto eu amamento, eu dou banho, e aí eu converso, e eu estimulo a linguagem, e eu falo com ela. Tudo isso vai ajudando esse bebê no desenvolvimento emocional. Agora, se eu tenho um vínculo inseguro, tá? Onde quando é um vínculo inseguro, é quando a mãe não desejava esse bebê, quando essa mãe, ela não sana as necessidades básicas, deixa o bebê muito tempo
com cocô sem limpar, quando deixa essa criança esperando muito tempo, chorando muito tempo para poder ser amamentado. Então, quando a mãe fala bravo, grita com o bebê, tudo isso vai criando um vínculo inseguro, tá? E aí, o que acontece, gente? Essa fase de 1 a 2 anos, a gente vai trabalhar mesmo esse vínculo seguro. Entendendo que agora, Joana, mas então vou deixar meu filho ditar que hora que ele mama? Gente, é um bebê. Ele não tem controle emocional ainda, tá? Ele tem só necessidades básicas. E aí, com o tempo, a gente vai trabalhar essa questão, né, de impor limites. E aí, o que acontece? Por volta dos 2 anos, à medida que o cérebro vai desenvolvendo áreas importantes, né, para o controle emocional, a criança começa a usar do sorriso, da choradeira, com um valor discriminatório. Com 2 anos, ela já começa a quê? A usar do choro com um propósito. Então, por exemplo, é aquele negócio, você está num lugar, a criança começa a chorar para ir embora. Então, ela já não chora mais por necessidade, ela já chora por um propósito, tá? E aí, a forma como eu lido com esse choro é que agora eu já começo a trabalhar o autocontrole. Não, meu filho, você vai ter que esperar, a gente não vai agora. E aí, a gente vai ajudando essa criança a entender que o choro não pode ser um recurso. Porque se toda vez que o meu filho chorar e eu ceder, a partir dos 2 anos, tá, gente? Claro que 2 anos ainda é o começo, a gente vai ter os 6 anos desenvolvendo esse... dos 2 aos 6 anos é quando a criança já começa a ter áreas importantes para o desenvolvimento emocional, tá? Então, é claro, vai ter momentos que a gente pode ceder, mas eu posso voltar atrás e impor limites, impor regras, eu posso fazer isso, tá? Ela está num processo que é um processo de idas e vindas, tá? É aquele negócio da birra, né? E aí, que a gente já começa a ver a partir dos 2 anos. Ok? E aí, pessoal, é muito importante a gente trabalhar nessa fase os limites. E aí alguém colocou sobre os limites e aí a gente entra como estimular o desenvolvimento. O limite, gente, as regras em casa. A criança só aprende a ter regra em casa, na escola, se ela tiver regra em casa. Então, por exemplo, o que a minha criança já consegue fazer dentro de casa que eu posso dar como atividade? Olha, Joana, a minha criança já consegue dobrar a roupinha dela e colocar lá na roupa suja, ou já consegue arrumar seus brinquedos. Então, a criança brincou, vai guardar o brinquedo. Isso é regra em casa. Ok, está crescendo, arrumar a cama. A gente vai começando a colocar regras para que essa criança entenda que ela precisa respeitar regras. Outra coisa, gente, é muito importante primeiro a gente saber que filho que eu quero para a sociedade, né? Por quê? Esse negócio da gente... não está tendo aula, né? Agora as aulas foram suspensas. Meu filho acorda 10 horas, né? 10 horas, 11 horas da manhã, mas quando voltar às aulas, ele vai começar a estudar de manhã. Como é que esse menino vai conseguir, gente, se ele já está habituado a acordar todo dia 10 horas? Tudo bem que não tem escola, mas a gente precisa criar uma rotina. Tem que ter hora para acordar, tem que ter hora para comer, tem que ter hora para brincar. A criança precisa ter. Isso vai ajudar a criança a desenvolver o autocontrole. Áreas importantes do cérebro dela também se desenvolvem na prática da rotina, tá? Então é importante ter rotina. Se eu quero que o meu filho vai ser um homem que acorde cedo para trabalhar, ele precisa ser uma criança que acorda cedo. Porque se o meu filho tem 11 anos e ele acorda 11 horas, como é que ele vai chegar lá nos seus 18 anos e vai acordar às 6 horas da manhã, se for preciso? Ele vai ter dificuldades para aderir às regras. Entenda, gente, regras precisam ser cumpridas, para que a criança cresça entendendo isso e ela vai aderindo às regras sociais que vão surgindo. Porque se em casa ela não tem regra, não tem limite, vai chegar na escola e ela não vai respeitar as normas da escola, tá? Então, regras são importantes. E aí entra na questão de como estimular, tá ok? Outra coisa importante com relação à regra é assim. Existe uma regra na escola que é um problema, que é a questão do uniforme, né? O que acontece? Toda escola tem esse problema. A criança esquece, não lava, vai para a escola sem uniforme. E a gente diz assim, mas não tem problema meu filho hoje sem uniforme, porque o filho de fulano de tal também não vai. Gente, a gente precisa saber que filho que eu quero, né? Que eu quero. Porque o que acontece? Se a gente ficar medindo os nossos filhos pelos dos outros, a gente vai dando brechas para desrespeitar as regras. Mas quando eu digo para o meu filho, você vai, porque você não lavou o uniforme ontem, você vai com a roupa sem lavar. A gente ensina para o nosso filho que ele tem regra, que ele tem que cumprir essas regras. Agora, quando eu passo a mão na cabeça do meu filho e levo ele a infringir regras, de algum modo eu contribuo para que na sociedade ele também ache que ele possa burlar regras. Tá? Então, assim, entenda, gente. O que a gente faz
o trabalho que a gente tem com a criança, né, de estar ali, de estar acompanhando, de estar cobrando, de estar dando carinho, de estar todo esse trabalho vai lhe dar depois um descanso na vida adulta, na adolescência e tudo mais, tá ok? Olha, aqui colocou, minha filha tem 10 anos, mas tudo que a gente faz contra a vontade dela, ela bate de tapa. Isso é normal? Ela tem 10 meses, mas tudo que a gente faz contra a vontade dela, ela bate. Olha, ela tem só 10 meses. Então, assim, ela está no processo. Ela vai sair desse né? A gente ainda, nessa questão do autocontrole, isso ainda é complicado para a gente trabalhar com o bebê. Mas, assim, o que a gente precisa entender é uma coisa. Existem crianças que têm temperamentos diferentes. O que você precisa acompanhar, mãe, é se esse temperamento dela vai se prolongando. Por quê? Porque existem perfis. Por exemplo, tem criança que ela é muito opositora, que ela é muito desafiante. E aí, o que acontece? Se ela vai para os 2 anos, ela continua sendo opositora, desafiante, aí, mãe, eu preciso trabalhar esse contexto, trabalhar as habilidades que faltam nela para que ela não cresça com essas dificuldades, tá? Então, habilidades para ser desenvolvidas. A gente vai observar, essa criança, ela usa muito celular, porque ela pode estar no nível de estresse também. Essa criança dorme bem à noite, ela mama, ela come bem. Então, olha se tem no contexto alguma coisa também que está, de algum modo, irritando. É claro que quando ela é bebê, a gente precisa controlar o ambiente para que ela se sinta menos estressada. E ao passo que ela vai crescendo, a gente vai trabalhando as habilidades necessárias. Até porque ela ainda é um bebê e ainda áreas do cérebro dela está em desenvolvimento ainda, né? Para ela poder desenvolver esse autocontrole. Né? Mas vai acompanhando esse temperamento dela. Se modifica ou se isso vai só piorando com o crescimento. Tá ok? A falta de limite familiar causa muitos problemas nas crianças no decorrer da vida em geral, com certeza. Né? Se a criança ela não tem limites, não tem regra em casa, gente, ela não vai respeitar a regra de escola. Tá? Então é preciso que ela tenha regras em casa para que ela consiga adaptar as regras da escola. Queridos, eu queria pedir a alguém aí que puder tirar uma print da nossa conversa para mandar para mim depois, que eu vou estar fazendo um sorteio no final, tá? Faz um print aí para eu poder depois fazer o sorteio e manda para mim, tá ok? Que agradeço. Gente, a gente está quase chegando no final e aí eu queria dizer para vocês o que vocês estão achando. Tem alguma dúvida antes da gente encerrar? Se tiverem dúvidas, não sabe, pode mandar para mim. Posso demorar um pouquinho para responder, mas eu vou com todo carinho responder as dúvidas de vocês. Vão sinalizando o que vocês acharam, né? Ramon colocou assim, diante das contribuições, eu observo o quanto é importante a presença da mãe no lar, no período de desenvolvimento da criança até a pré-adolescência, com certeza. Que seja a mãe, que seja o pai, que seja o cuidador. A criança, Ramon, tem estudos que mostram que assim, ó, se a criança encontrar um contexto, ela não tem, lá na família, ela não tem ninguém que possa ajudar no desenvolvimento emocional. Pelo contrário, só piora a situação. Mas na escola ela tem um professor, porque ela tem uma admiração, porque ela tem essa troca, essa afetividade, isso pode ajudar muito. Então, assim, mas é claro que o contexto familiar é muito importante. E a mãe e um pai, um cuidador presente na vida da criança tem um papel muito importante, tá? Norbélia, querida, muito obrigada, viu? Pelo carinho. Gente, eu agradeço muito a participação de vocês. Eu vou correr um pouquinho aqui. Para estimular o desenvolvimento da criança, a gente precisa entender o quê? A gente precisa pôr regras e limites e a gente precisa dar carinho e afeto. Tempo de qualidade. Tenha tempo para sentar com essa criança, para conversar com ela, para ajudar ela a identificar. Eu vou falar uma coisa rapidinha, porque eu ainda tenho um sorteio, né, para o pessoal lá que participou. Então, eu vou falar aqui uma coisa que é muito importante, de como ajudar as crianças a lidar com a emoção, tá? Que é um ponto, assim, muito importante para estimular, que é um termo que a gente usa que é assim, é validar as emoções da criança e reconhecer. Como é que eu faço isso, Joana? Como é que eu ajudo minha criança a validar e reconhecer suas emoções? A primeira coisa, entender o problema da criança. Sua filha chegou. Ela chegou falando que ela apanhou na escola, que ela bateu na escola, não sei. Ela chegou contando alguma coisa. Primeiro, entenda o problema, o que aconteceu de verdade. Valorize que o seu filho é uma criança. Se a sua criança chegou com uma coisa absurda, entenda antes de julgar. Compreenda primeiro, entenda o que está acontecendo, de onde é que ela tirou isso, quem fez parte disso. Tenta entender. Isso é até um fator de proteção. Depois, console essa criança, tá? Console ela, ajudando ela a lidar a entender que a gente pode errar,
A gente pode errar, tá? A questão não é o erro, é o que eu faço depois do erro. Porque tem criança, tem até adulto que erra e aí depois joga a culpa no outro. Isso é a forma certa de lidar com o erro? Não. Eu errei, assumo, entendo que eu errei, agora eu preciso, né, lidar com as consequências, reparar os danos e tudo mais. Então, primeiro entender o problema da criança, consolar essa criança e depois ajudar ela a superar. Ok, meu filho, você errou. Quebrou o material do coleguinha, quebrou. Tá errado, tá errado. O que a gente vai fazer agora para resolver esse problema? E aí a gente, junto com a criança, vai ensinar para ele que diante de um erro a gente precisa assumir as consequências e precisa pensar aí em estratégias de lidar com esse problema que vai surgindo. Limite, tempo de qualidade também são fatores importantes. Crianças precisam de regras, crianças precisam de afeto, tá? Crianças precisam de carinho, precisam de presença, tá? Precisam se sentirem protegidas, amparadas. Todos esses fatores vão contribuir. Gente, se vocês gostaram, eu vou amar fazer outras lives, porque assim, pra mim é assim, eu gosto muito, tá? De falar, de dialogar, de conversar. E aí, depois mandem pra mim, Joana, gostei, não gostei. Joana, fala sobre tal tema e a gente vai conversar, tá ok? Queridos, eu vou agora, gente, fazer o sorteio para quem participou, tá? Eu agradeço, assim, os comentários de todos vocês. A primeira coisa, gente, eu tenho um sorteio que eu vou fazer para quem está participando agora. Daqui a pouquinho, terminando essa live, eu vou colocar um folder lá da nossa live e vocês vão comentar para mim o que vocês acharam. Quem comentar vai concorrer a um sorteio. Eu vou dar aí uns 10, 15 minutos depois que eu lançar a foto para vocês fazerem os comentários, as pontuações de vocês. E aí, daqui a uma meia hora, eu vou estar fazendo para vocês um sorteio desse livro aqui, ó, Honestidade e Bondade, que é um livro infantil. Mas agora eu vou fazer o sorteio de quem participou lá do sorteio no Instagram, que comentou a foto, tá? Então vamos ver, foram vários comentários. Vou ver se eu consigo o tempo aqui pra gente encerrar pelo menos esse sorteio. E aí, quem não participou desse sorteio, mas também quiser participar do outro sorteio, não se esqueça, terminou a live, vai lá e comenta lá no post que eu vou fazer logo que terminar essa live, com as contribuições, e aí eu vou estar fazendo um sorteio e lançando para vocês. O livro que eu vou sortear agora, gente, é esse livro aqui, ó, o pessoal lá que comentou. Eu tô fazendo o sorteio pelo sorteio GRAM, tá? E eu vou sortear agora o número, né? Quem foi o ganhador? Vamos ver aqui. Quem foi o ganhador do nosso primeiro livro? Almeida Jai. Almeida Jai, que foi a ganhadora do livro. E ela marcou no seu comentário Tainara e Jéssica. Almeida Jai, você acabou de ganhar o nosso livro. Eu vou entrar em contato com você e vou estar lhe enviando o livro, tá? Pessoal, eu amei esse momento, tá? Foi um prazer. Fico muito feliz de tê-los aqui, né? Tantas pessoas participando. Estou encerrando a nossa live. Meire, muito obrigada. O Meire participou bastante do nosso sorteio, mas corre lá que eu vou estar fazendo o post. Vocês ainda têm a oportunidade de ganhar outro livro, que é Honestidade e Bondade, também para trabalhar valores com crianças. Muito obrigada, queridos. Fiquem com Deus e até a próxima live, viu? Beijão a todos.